tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, o senhor vai ficar aí? Não? Não, tá bom. Tá certo. Amém. Amém. Então, comentando rapidinho aqui, então aqui, nesse texto, o apóstolo Paulo, instruindo a igreja de Corinto, ele enfatiza a importância da participação ativa de todos os membros da igreja durante o culto, utilizando os seus dons espirituais, não para quererem sobressaírem-se em relação aos outros, mostrando-se assim mais espirituais. Não é esse o objetivo, mas sim em humildade e temor. Com que finalidade? Para a edificação da igreja. Então, os dons são dados pelo Espírito Santo para que a igreja venha a ser edificada. Então, a lição vai tratar do culto e do culto público. Amém? Mas há um outro culto. Há o culto pessoal, o culto particular de cada um de nós. O culto público, normalmente, ocorre em alguns dias da semana, mas esse culto particular, o culto pessoal, como nós vamos ver na lição, esse culto ele é permanente. Ele tem que fazer parte da nossa vida diária. É um culto permanente a Deus. É importante nós termos isso em mente, todo cristão. A verdade prática, vamos ler aqui, o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Esse é não digo que é um motivo, mas é uma forma, né, que o culto propicia a cada um de nós. Expressarmos adoração, expressarmos louvor, gratidão e uma total rendição a Deus. Total rendição a Deus. Vamos aqui, então, vou fazer algumas considerações iniciais, ok? Não está na revista, vamos lá, então. Então, nesta lição, nós temos o propósito de estudar os preceitos do culto cristão. Nos aprofundaremos na sua natureza, observando como uma forma de servir, obedecer e adorar a Deus. Obrigado, amada. Que requer, portanto, a reverência, a ordem e santidade devidas. Através das Sagradas Escrituras, veremos que tanto o conteúdo como a maneira de cultuar a Deus são importantes, o que é evidenciado na adoração, focada somente no Senhor e na edificação da igreja. E como marca na liturgia pentecostal, veremos a adoração fervorosa e a exposição da palavra como primazia. Então, principalmente na liturgia pentecostal, a adoração ela é bastante fervorosa. Não, a igreja se comporta realmente enxergando o Senhor, vendo o Senhor como aquele Deus maravilhoso, todo-poderoso, que merece toda a adoração. E essa adoração não tem que ficar presa, ela tem que ser expressa através do nosso corpo, da nossa fala, de todo o expressar do nosso ser. Então, ela se torna uma adoração fervorosa, que não é vista em muitas das igrejas tradicionais, mas nas igrejas pentecostais, essa adoração ela é fervorosa, ela sai de dentro para fora e se expressa publicamente. E a palavra de Deus, ela tem primazia. No culto verdadeiro, a palavra está em primeiro lugar, como nós vamos também comentar aqui. A motivação.
Então, com o passar dos anos de caminhada cristã, à medida que constantemente nos relacionamos com a fé, podemos incorrer no erro de praticar, de modo automático, as disciplinas espirituais e até mesmo a forma de cultuar a Deus. Então, com o passar do tempo, muitos cristãos, às vezes, se deixam levar por um determinado, vamos dizer assim, esfriamento, e começam a fazer as coisas para Deus de uma forma automática, e não colocando como uma forma de expressar realmente a sua adoração, o seu fervor. Se tornam uns crentes meio frios, que não agrada a Deus. Aleluia. Um antídoto, então, poderoso contra este mal é sempre estar estudando a palavra de Deus, com a postura de um genuíno discípulo, sempre disposto a se deixar nortear, confrontar, corrigir e aperfeiçoar para a glória de Deus, a fim de que o culto público seja apenas o transbordar, então, de uma vida de adoração legítima e agradável a Deus. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vou olhar aqui para não passar nenhum detalhe. Aleluia. Então, este é o conselho da instrução. Este é um conselho e é a instrução do apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho na fé, a respeito disso que nós comentamos antes, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz: toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a palavra sempre tem que estar em primeiro lugar. Ela que nos mantém firme, ela que aviva a nossa fé, ela que deve nos nortear o tempo todo e nos manter nessa adoração contínua ao nosso Deus e Senhor. Objetivos da lição: primeiro é identificar a natureza do culto a Deus, sua forma e conteúdo. Segundo é compreender o genuíno propósito do culto cristocêntrico. E terceiro é enfatizar a primazia das Escrituras e a importância da adoração entusiástica na liturgia pentecostal. Alguns versículos sobre esse tema da lição. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27, que fala sobre a solenidade do acontecimento do culto. Diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, o culto, ele é solene. Não é uma coisa banal, não é uma coisa qualquer. É uma reunião solene, porque nós estaremos adorando aquele que é o Criador de tudo, aquele que é o soberano, é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ezequiel 44, versículo 9, que fala sobre a sacralidade do acontecimento do culto. Diz assim: assim diz o Senhor Deus, nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário. Porque o santuário, o culto, é sagrado. É um versículo do Antigo Testamento. Comentando esse versículo, nós podemos dizer que o culto é um momento sagrado de comunhão com Deus e de edificação da igreja. No livro de Ezequiel, o profeta recebe uma visão do templo restaurado e das regras para o seu funcionamento.
E neste versículo, Deus estabelece que nenhum estrangeiro, incircunciso de coração e de carne, entrará em seu santuário. Isto significa que somente aqueles que têm um compromisso sério com Deus e que obedecem à sua vontade podem se aproximar dele em adoração. Esta passagem nos ensina sobre a importância de prepararmos o nosso coração para o culto. Isto é, na verdade, o nosso culto já deve começar em casa, antes de nos dirigirmos para a igreja. Não podemos entrar na presença de Deus de qualquer maneira, mas com reverência, humildade e fé. Devemos também louvar a Deus com sinceridade, agradecer pelas suas bênçãos e ouvir atentamente a sua palavra. O culto não é um evento social, como muitos cristãos se utilizam dele, mas um encontro com um Deus vivo. Aleluia! É um encontro com Deus vivo. Os cristãos não vêm aqui para ficar batendo papo. Não, hoje eu vou aproveitar e ir à igreja porque eu vou encontrar a irmãzinha lá e vou colocar com ela as coisas todas em dia. Não. É um acontecimento solene. Estaremos na presença daquele que é o soberano do universo, que é o nosso Deus, o nosso Salvador. Ele nos convida a participar do seu culto, mas também exige que sejamos fiéis à sua aliança. Que nós possamos valorizar o culto como uma oportunidade de crescimento espiritual e de comunhão com o nosso Pai Celestial e com os nossos irmãos em Cristo. Amém? O outro versículo aqui que eu mencionei está em Salmos 48, versículo 1, que celebra a grandeza de Deus. Diz assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Então aqui o salmista engrandece o Senhor em louvor e adoração, mencionando que Jerusalém era a cidade da sua habitação e era feliz e próspera porque Deus teve o prazer de trazer sobre ele o encargo de defendê-la e preservá-la dos seus inimigos. Da mesma maneira, ele separa e distingue a sua igreja de todo o resto do mundo. E quando Deus seleciona, quando ele separa e quando ele escolhe, dentre toda a raça humana, um pequeno número a quem ele abraça com seu amor paterno, essa é uma bênção inestimável que ele nos concede. Sua maravilhosa bondade e retidão brilham no governo de todo o mundo. Em todos os lugares somos providos de matéria abundante para elogiá-lo. Aqui, no entanto, o poeta, inspirado, celebra a glória de Deus, que se manifestou na proteção de Jerusalém dos seus inimigos. E hoje, nos cultos que celebramos ao nosso Deus, também devemos manifestar a nossa gratidão a Ele e o louvarmos pelo seu cuidado, pelas vitórias que Ele nos concedeu, pelos seus livramentos, pelas suas curas e principalmente pelo milagre da nossa salvação. Amém, amados? E por quem Ele é. O nosso Deus e Pai soberano, o Todo-Poderoso, o Deus fiel, santo, justo, amoroso, misericordioso, bondoso, benigno, conselheiro, perdoador, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aleluia! O outro versículo se encontra em 1 Timóteo 4, 13, que aborda em relação às Escrituras como base do verdadeiro culto cristão. E diz assim: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Aleluia. Comentando então, naquele tempo, amados, não havia imprensa e as Escrituras eram redigidas à mão. Os cristãos não a possuíam. Por isso, Paulo instrui Timóteo, então, a dedicar-se à palavra, estudando-a e preparando-se para lê-la no culto público, enfatizando a importância dessa leitura pública das Escrituras.
para então poder exortar, isto é, aconselhar e ensiná-las à igreja, pois isso faz parte das práticas essenciais da vida cristã. Amém? Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Efésios, capítulo 5, que vai do versículo 15 ao 21. Eu vou ler aqui na Bíblia. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Glória a Deus. Comentando então aqui, texto muito lindo. A palavra prudentemente, que está no versículo 15, transmite a noção de olhar em volta com atenção, a fim de não tropeçar. Isso significa andar como sábio, e não como nécio. Como é insensato tropeçar ao longo da vida, e nunca tentar conhecer a vontade do Senhor. Essas pessoas perdem a marca, perdem a direção, o caminho, e por fim agoniam-se em algum desvio, em vez de andar com correção, que equivale a andar com prudência. Deus quer que sejamos sábios e compreendamos a vontade dele para nossas vidas. Nós remimos o tempo quando aproveitamos todas as oportunidades, isto é, quando obedecemos à vontade dele, em vez de desperdiçar tempo, energia, dinheiro e talento no que não corresponde à sua vontade. As oportunidades perdidas não podem ser recuperadas. Elas foram-se para sempre. A voz está começando a falhar. A união da igreja, ela depende do Espírito. O que mantém a igreja unida é o poder interior, não a pressão exterior. Veja só as evidências que a vida cheia do Espírito apresenta. Alegria, está no versículo 19. Gratidão, no versículo 20. Obediência, versículos 21 em diante. Observe, ao comparar essa passagem com Colossenses, capítulo 3, de 15 a 17, que os cristãos cheios com a palavra de Deus apresentam essas mesmas características. Olha só o que diz Colossenses 3, de 15 a 17. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Em outras palavras, encher-se com o Espírito de Deus significa ser controlado pela palavra dele. A característica do crente cheio do Espírito é, antes de tudo, o caráter cristão. O crente, o cristão
cheio do Espírito, ele apresenta como principal característica o seu caráter, um caráter cristão. Um caráter parecido com o de Cristo. E não experiências emocionais incomuns ou milagres, ou o falar em línguas. O falar em línguas é uma evidência, mas o caráter cristão é verdadeiramente a marca daquele que está cheio do Espírito. No versículo 18, aqui o apóstolo Paulo faz um contraste entre se embriagar com vinho, que produz uma temporária sensação de bem-estar, e ser cheio do Espírito, que produz uma permanente alegria. Embriagar-se com vinho está associado à antiga forma de vida e aos seus iníquos prazeres. No tempo em que esta carta foi escrita, ali naquela sociedade de Éfeso, durante os festivais dedicados ao deus Dionísio, um fator religioso muito forte na Ásia, naquela época, a embriaguez era induzida como um meio de estabelecer um contato com Dionísio, que era o deus Baco grego. Assim, buscando sabedoria, eles se tornavam insensatos. E isso, disse Paulo, era inaceitável para um cristão. Então, eles eram induzidos a se embriagar para ter um contato, para alcançar o Deus dele, ter uma comunhão com o Deus dele. A ordem de Paulo, portanto, era não se embriagar na busca de Deus, mas ser cheio do Espírito Santo. Vamos lá para a nossa introdução, então, na revista? Nesta lição, vamos estudar o culto cristão sob diferentes aspectos, pois precisamos conhecê-lo em sua natureza. Aqui veremos que o culto é santo e por isso deve ser solene. Assim também mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são os propósitos sublimes do verdadeiro culto cristão. E por último, mostraremos que todo culto também tem um ritual. No contexto da igreja cristã, destacaremos o papel da Bíblia e da adoração entusiástica na dinâmica pentecostal. Tópico 1, a natureza do culto. Vamos falar, então, sobre a natureza do culto nesse tópico 1. Item 1, o culto como serviço a Deus. Na Bíblia, o culto é mostrado como um serviço, isto é, uma vida entregue e consagrada a Deus. Deuteronômio 6:13 diz assim: o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Então, no contexto bíblico, o conceito de servir vai além de simplesmente trabalhar para alguém. Nas Escrituras, o ato de servir frequentemente está ligado à obediência, devoção e adoração a Deus. Os servos eram pessoas que colocavam as suas vidas à disposição do seu Senhor e do seu povo, demonstrando humildade e submissão. É interessante notar como a ideia de servir a Deus se manifesta de diversas formas ao longo da Bíblia, desde servir no templo até obedecer aos mandamentos divinos. Portanto, o significado de servir transcende a ação física do trabalho e adentra o âmbito espiritual e relacional com Deus. Amém? Vamos prosseguir, então, na revista. Em um primeiro plano, tem a ver com a atitude com a qual se cultua o Altíssimo. E em um segundo plano, com a forma como se cultua. O culto, portanto, expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus
e a forma ritual como essa adoração acontece. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, mostra a adoração no contexto do culto cristão. Atos 13, de versículo 1 a 4, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso. E essa palavra Colasso quer dizer companheiro de infância e juventude, que quando criança mamou do mesmo leite. Então esse Manaém, ele era um colasso de Herodes, então ele foi criado junto com Herodes. Esse Herodes aqui não é o Herodes o Grande, o que construiu o templo, é um filho dele. E após a sua morte, ele reinava numa determinada parte ali do que hoje a gente chama Palestina. Então esse é Herodes o tetrarca, porque aí o reino de Herodes o Grande foi dividido em 4, e esse Herodes, filho dele, reinava sobre uma parte. E também Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Comentando então aqui, esse Manaém foi criado com Herodes. Isto nos faz refletir sobre a importância das companhias na formação de caráter e valores. É interessante que Herodes, aquela dinastia de Herodes, era uma dinastia de assassinos, de homens maus, mas Manaém teve a sorte de não se deixar corromper, se levar, por ser amigo muito próximo de Herodes. Provavelmente, logo depois que adentrou a juventude, ele tenha se separado, tenha ouvido alguma pregação sobre o Senhor e tenha se convertido ao Senhor. Deixado, então, aquela experiência anterior, aquilo tudo que ele havia, no caso, aprendido das experiências ruins com Herodes. Então, esse termo ressalta a ideia de crescer e ser nutrido ao lado de alguém. O termo colasso. Compartilhando experiências desde a infância. Isso nos convida a considerar os vínculos que nós estabelecemos e como influenciam a nossa jornada espiritual e emocional. Além disso, nos lembra da importância de escolhermos as nossas amizades com sabedoria, pois elas podem moldar quem nos tornamos. Amém? Então, é importante o cristão ter muito cuidado com as amizades que ele escolhe, para que elas não se tornem, mais tarde, um tropeço na sua vida. Um cristão deve procurar andar com outro cristão, deve se afastar das amizades do mundo. Amém, amados? Tópico 2. Não, terminando aqui. Enquanto os cristãos serviam, grego leiturgeo, isto é, cultuavam ao Senhor, o Espírito Santo comissionou os primeiros missionários da igreja. Então aconteceu isso. Ali num culto, na igreja de Antioquia, o Espírito Santo se manifesta e escolhe ali aqueles homens, né, a Saulo e a Barnabé, para fazer a obra dele, e os envia mais tarde, então, após prepará-los para essa sublime, né, essa obra maravilhosa a qual eles realizaram. O item 2, o culto deve ser solene. Por solene, nos referimos ao que traz respeito, ao que é majestoso. Isso significa que tanto o conteúdo como a maneira de cultuar são importantes. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1, vai nos dizer: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal.
comentando então, guarda o teu pé. Traduzida literalmente, esta frase exige prudência ao adorar a Deus. Significa comportar-se bem, honrar a Deus, não entrar de qualquer maneira, sem reverência e humildade. Como é comum entre os profetas, há um alerta para ser cauteloso em relação aos sacrifícios, mas sempre pronto para ouvir. Deus não se alegra daqueles que fazem tudo certo, mas por maus motivos, os quais oferecem sacrifícios de tolos. De acordo com o conselho do profeta Samuel a Saul, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que é a gordura de carneiros. O que é um sacrifício de tolo? É uma expressão popular que se refere a um ato ou esforço inútil, sem sentido ou desnecessário, porque Deus não se satisfaz com ofertas ou sacrifícios feitos por pessoas insensatas, que não possuem sinceridade ou entendimento verdadeiro. Na verdade, se nós pensarmos bem, o sacrifício que Caim ofereceu a Deus foi um sacrifício de tolo. Ele foi insensato. Foi insensato. Porque ele não ofereceu um sacrifício com entendimento verdadeiro. Ele ofereceu a Deus algo que não foi as primícias, como se Deus não merecesse o melhor. Então, Caim não considerava Deus, na verdade, em seu interior, em seu caráter, como alguém digno de receber o melhor que ele possuía, que era, na verdade, a sua própria vida, o seu próprio coração. E em relação ao ouvir, este é um tema recorrente, com grande significado espiritual. O ato de ouvir vai além da simples audição, representa também a obediência e comunhão com Deus. A Bíblia nos exorta a ouvir a voz de Deus e a obedecer aos seus mandamentos. Em diversas passagens, Jesus ressalta a importância de ouvir e colocar em prática suas palavras. Portanto, ouvir, no contexto bíblico, não se limita apenas ao sentido físico do ato, mas reflete uma disposição do coração e da mente em seguir a vontade divina. Que possamos não apenas ouvir com os ouvidos, mas com todo o nosso ser, buscando compreender e viver de acordo com a palavra de Deus. O ouvir, portanto, está diretamente associado ao guardar no coração, para então obedecer, isto é, praticar. Amém, amados? Continuando então, vamos lá para a revista. Por isso, o culto não pode ser destituído de significado, nem realizado de qualquer jeito. Vamos, Levítico 10, versículos 1 e 2 vai nos dizer. Então, aqui, o que diz antes, cujo exemplo aqui é esse versículo, né, essa referência, o culto não pode ser destituído de significado, nem realizado de qualquer jeito. Então, Levítico 10, 1, 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Comentando então, no capítulo 9 de Levítico, Moisés e Arão levantaram o tabernáculo e consagraram-no ao Senhor. O fogo do Senhor caiu sobre o altar, e a glória de Deus encheu o santuário. Foi uma experiência sublime e santa para os sacerdotes e para toda a nação de Israel. Entretanto, aqui nesta passagem, 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú,
pecaram maliciosamente contra o Senhor e foram julgados por ele. O fogo de Deus que consumia o sacrifício posto sobre o altar trouxe morte súbita para eles. Hebreus, capítulo 12, versículo 29, diz que porque o nosso Deus é fogo consumidor. O versículo 3 de Levítico 10 estabelece o tema central do capítulo. Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Esta frase refere-se aos sacerdotes, que tinham o privilégio de ministrar no tabernáculo em que Deus habitava no Santo dos Santos. E privilégio sempre acarreta responsabilidade. Contudo, Nadab e Abiú provaram ser irresponsáveis. Deus exorta seus servos a honrá-lo e glorificá-lo no servir. Nadab e Abiú estiveram com Moisés e Arão, pai deles, no Monte Sinai. Está lá descrito em Êxodo 24, versículo 1 e versículo 9. Portanto, eles eram uma dupla privilegiada. Eles ouviram as palavras da lei e sabiam o que Deus exigia de seus sacerdotes. Portanto, não pecaram por ignorância. Qual foi o pecado deles, então? O texto diz que eles ofereceram fogo estranho ao Senhor. A palavra estranho significa não autorizado pela palavra de Deus. Eles eram entusiastas. Contudo, o que fizeram não estava de acordo com as Escrituras. Mencionou-se que eles falharam no uso do fogo do altar. Portanto, Deus não podia aceitar a adoração deles. Mas há muito mais coisa envolvida nisso. Então, quando o sacerdote tinha que utilizar um fogo, tinha que utilizar o fogo do altar. Aquele fogo que foi enviado por Deus e que acendeu o altar. E aquele altar, então, desde então, era mantido aceso o tempo todo pelos sacerdotes. Mas eles ofereceram outro tipo de fogo, um fogo estranho. Mas há muito mais coisa envolvida nisso. Uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote tinha o privilégio de entrar no Santo dos Santos com incenso. No resto do ano, queimava-se incenso pela manhã e ao entardecer. Onde? No altar de ouro, que ficava diante do véu. Os 2 filhos de Arão imaginaram uma nova cerimônia para adorar a Deus, e Deus não podia aceitar isso. Não estava de acordo com a vontade de Deus. Eles não eram sumo sacerdote, não era o dia da expiação, e eles não queimaram incenso sobre o altar de ouro. Eles agiram de forma imprudente e irreverente, tentando se aproximar de Deus de uma forma que Deus não havia ordenado. Isso nos leva a uma lição fundamental. A adoração a Deus deve ser feita com reverência, humildade e de acordo com as suas instruções. Por que eles pecaram? Talvez tenham sido levados por um entusiasmo momentâneo, após verem a glória de Deus encher o santuário e o fogo do Senhor descer do céu. O que eles fizeram foi um exemplo de devoção voluntária. Colossenses 2:23 começa assim: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade. Como o culto de si mesmo. Na verdade, eles não estavam prestando um culto a Deus, porque não estava de acordo com a vontade de Deus. Eles estavam prestando um culto a si mesmos. Vamos dizer assim, em palavras nossas, estavam querendo aparecer. Isso que eles realizaram não foi dentro do santuário, foi fora do santuário, próximo ao altar do sacrifício. E isto é uma advertência para todos
os que lideram o povo de Deus no culto de adoração. O entusiasmo carnal não pode substituir a plenitude do Espírito. E um dos aspectos do fruto do Espírito é o autocontrole ou domínio próprio. Nós temos de adorar a Deus em espírito e em verdade. O Espírito de Deus jamais levará o crente a fazer nada que seja contrário à palavra de Deus. Não importa quão alegre e entusiasmado ele se sinta. O julgamento inicia-se na casa do Senhor. Está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Então, esse foi o início de um novo período da história de Israel. E Deus usou esse julgamento como uma advertência para o seu povo. Entretanto, a morte de Nadab e Abiú não foi apenas uma punição, foi uma demonstração da necessidade de preservar a santidade do culto. Vemos julgamentos semelhantes quando Israel entra na terra prometida, está lá em Josué, capítulo 7, que se refere a Acã, quando Acã pecou contra o Senhor, fez algo que o Senhor não mandara, e veio juízo ali sobre Israel e depois sobre eles. Também quando Davi tenta levar a arca para Jerusalém, está lá em 2 Samuel, capítulo 6, Davi leva a arca para Jerusalém, mas de uma maneira imprópria, não atentando para as instruções de como aquilo deveria ser feito. E vem juízo. Morre um dos sacerdotes, morre ali fulminado pelo Senhor. E durante os primeiros dias da igreja, está lá em Atos, capítulo 5, caso de Ananias e Safira. Então, de uma forma ou de outra, sempre há julgamento. Quando homens e mulheres pegam para si mesmos a glória que pertence apenas a Deus. O Senhor não dá, o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Amém, amados? Vamos continuando a leitura aqui. Não por acaso, o apóstolo Paulo expõe princípios que regulamentaram o culto na igreja de Corinto. Isso deixa claro que há uma ordem a ser observada na liturgia cristã. Para isso, temos na Bíblia o parâmetro para o bom ordenamento do culto. Por exemplo, aos Coríntios, o apóstolo destacou o seguinte: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Nesse texto temos os termos gregos euskemnos, traduzido como decentemente, e decorosamente, e taxis, traduzido como ordem. Isso nos leva a compreender, portanto, de acordo com a Bíblia, que o culto precisa ter decoro, decência e ordem. Comentando, então, na Bíblia a ideia de ordem é frequentemente associada a Deus, que é um Deus de ordem e não de confusão. Desde o princípio, quando tudo começa na Bíblia, né? Capítulo 1 de Gênesis, você vê ali a criação. Tudo ordenado, tudo numa ordem perfeita. Até que Deus fecha a sua criação, a coroa da criação, com a criação do homem, Deus prepara tudo, vai preparando todo o ambiente, todas as coisas que seriam necessárias para que o homem, então, passasse a viver na terra. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Ele cria tudo na ordem e no tempo certo. Aqui nesse texto, Deus mostra a importância da ordem na adoração, isto é, no culto, e na vida da igreja. Em relação a agir decorosamente, esse termo remete a um comportamento apropriado e respeitoso. Na Bíblia, a dignidade e a decência são características valorizadas, que nos exorta a fazer todas as coisas decentemente e com ordem. Portanto, a ideia de se comportar de forma decorosa está enraizada em princípios bíblicos de respeito e de honra. Amém? Vamos para o item 3. O culto é santo. A santidade de Deus é afirmada por toda a Bíblia. Visto que Deus é santo, o culto também deve ser santo. Dessa forma, nada que fosse profano deveria fazer parte do culto e da vida de quem
o praticava no Antigo Testamento. Vamos ler Levítico, capítulo 20, versículo 26. Eu não coloquei aqui. Tenho que ir à Bíblia. Levítico 20, 26. Aleluia. Diz assim, Levítico, capítulo 20, versículo 26. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Continuando na revista, então, assim o limite entre o santo e o profano deveria ser mantido. Por outro lado, o Novo Testamento também põe em destaque o viver cristão na esfera do culto, isto é, de uma vida a serviço de Deus. De uma vida a serviço de Deus. Glória a Deus por isso. Vamos ler Romanos, capítulo 12, versículo 1. O culto é santo, porque Deus é santo. E aquele que participa do culto, tanto lá no Velho Testamento, os sacerdotes, como no Novo Testamento, nós somos os sacerdotes do Novo Testamento, todos nós temos que ser santos. E Paulo, então, aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 1, vai nos dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Comentando esse versículo. Então, quando Paulo aqui diz rogo-vos, ele está fazendo mais que um apelo, ele está rogando, isto é, ele está fazendo um pedido apaixonado, com um sentido fervoroso, intenso, o qual exprime um desejo profundo que havia no coração do apóstolo. Ele não está simplesmente dando uma ordem ou fazendo um simples pedido. Não, ele abre o seu coração e com fervor e intensidade, ele suplica aos seus leitores que eles façam o que ele vai passar a lhes dizer. E o que ele roga é que os cristãos de Roma ofereçam os corpos deles a Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável. Não dá para deixar de notar que Paulo aqui está deliberadamente usando a linguagem tirada do sistema de sacrifício dos animais do Antigo Testamento e usando-a para os cristãos. Por exemplo, ele fala em apresentar, que é uma linguagem bem ritualista do Antigo Testamento, que é de você trazer alguma coisa e oferecê-la a Deus. Ele fala também do corpo, pois se oferecia o corpo dos animais, o qual era colocado sobre o altar do sacrifício, o que descreve bem o que era feito no culto, do Antigo Testamento. Depois ele usa a palavra culto, que também aponta para o culto do Antigo Testamento, ou seja, ele está usando toda aquela linguagem das cerimônias do Antigo Testamento, do culto feito no templo e aplicado agora aos cristãos. Os animais eram para ser trazidos sem defeitos pelo sacerdote e mortos ali no altar, onde eram totalmente consumidos pelo fogo. E aquela fumaça das partes queimadas subiam simbolicamente falando até Deus, o qual sentia o aroma e era um aroma suave a Deus. Assim era feito o culto no templo do Antigo Testamento. Agora Paulo usa então essa figura e, em contraste, diz que os crentes devem apresentar, devem levar diante de Deus o seu corpo como sacrifício. A diferença é que eles, os cristãos, não oferecem mais sacrifícios,
Hoje nós não oferecemos mais sacrifícios. Mas aqui na linguagem de Paulo, eles é que são um sacrifício. Mas, em vez de trazer animais, eles tinham que se oferecer a Deus como o sacrifício. E Paulo usa então o corpo. Apresentem o corpo de vocês a Deus. Só que corpo aqui significa a pessoa inteira. Inclui coração, mente, vontade e consciência. Enfim, tudo que nós somos, toda a nossa personalidade. O verbo apresentar aqui é o mesmo que era usado para o ato do sacerdote, trazer diante de Deus um animal ali no altar, significando uma entrega completa e absoluta. Ou seja, o paralelo é esse. Da mesma forma que os animais eram apresentados para serem mortos, completamente consumidos no altar, assim também o cristão deve se entregar a Deus, completamente, sem reservas, voluntariamente. Aleluia! E essa apresentação, Paulo diz aqui, é um sacrifício vivo, porque o cristão não precisa mais ser sacrificado. Cristo já fez isso por ele. Cristo já experimentou a morte no altar do Calvário, para que os cristãos agora, sem que tenham de fazer a mesma coisa, se ofereçam a Deus como um sacrifício. E esse sacrifício é sua entrega, sem reservas, total e absoluta a Deus. Significando viver uma vida numa atitude de entrega, submissão e de total renúncia de si mesmo. Como alguém que está sempre disposto, se necessário for, a dar inclusive a sua própria vida para a glória de Deus. É por isso que é chamado de sacrifício vivo. E é isso que o cristão é. O cristão é um sacrifício vivo. Ou seja, a vida dele é sempre no altar de Deus. Amém? Nós somos um sacrifício vivo. A nossa vida deve estar sempre no altar de Deus. Aleluia! E ele está disposto, se necessário for, a se deixar consumir inteiramente para a glória de Deus, se assim as circunstâncias o exigirem. É nesse sentido que é um sacrifício vivo e santo, porque uma vez santificado pelo sangue de Jesus, purificado pelo sangue de Jesus, também nós nos tornamos iguais àquela fumaça. Nos tornamos agradáveis a Deus. Aleluia! E o nosso sacrifício até Deus sobe em aroma suave e agradável. Entretanto, aqui, irmãos, o ponto que vai fazer toda a diferença é que Paulo diz que isso tem de ser feito em consideração pelas misericórdias de Deus. Não é isso que ele diz? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. E que misericórdias são essas? Rogo-vos, pois, irmãos. Então, ele está se referindo a algo que ele já disse antes. Aleluia. Observe logo no início do versículo. Misericórdia é uma demonstração através de atitudes e de sentimentos de compaixão, simpatia e ajuda por alguém que geralmente não merece. Se a pessoa merece, você só está dando a ela o que ela tem direito. Mas a misericórdia tem a ver com a falta de mérito daquela pessoa que vai receber a atitude ou o sentimento de misericórdia. Note aqui que Paulo usa o plural, pelas misericórdias de Deus. E a melhor interpretação é que Paulo aqui está se referindo aos atos misericordiosos de Deus para conosco, os quais ele, sob revelação do Espírito Santo, descreveu nos capítulos anteriores, de 1 até 11. Desta epístola, dentre os quais se destacam a eleição soberana antes da fundação do mundo, a substituição por meio de Jesus Cristo na cruz pelo seu sangue, a justificação pela fé mediante a graça, a adoção de filhos e sermos feitos herdeiros de Deus, a concessão do Espírito Santo como selo e penhor e a admissão dos gentios à igreja, mediante a graça de Deus. Estas são as misericórdias de Deus a que Paulo se refere. São os atos salvadores de Deus na história,
os quais ele fez sem atentar para o nosso mérito, o qual não temos nenhum, mas que Deus graciosamente executou na história, propiciando então a redenção de um povo que ele já tinha escolhido, elegido nos tempos eternos, antes da fundação do mundo. Aleluia! Glória a Deus. Através do seu amor soberano. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia. Vamos para a revista, vamos continuar então a leitura. Glória a Deus. Me perdi. A igreja é o espaço sacro, onde o culto acontece. Então, a igreja, então, é o espaço sacro onde o culto acontece. Espaço físico. Amém? Então, todo ministério tem um espaço físico, uma construção de pedra, tijolos e cimento, no qual, então, nós, os cristãos, nos reunimos para poder prestar culto ao Senhor. Enquanto nós estamos aqui, desde o momento em que nós chegamos aqui, a presença de Deus se faz presente. Mas depois que todos saem, aqui é um espaço comum. Amém? É claro que Deus está presente em todos os lugares, preenche todo o universo. Mas Deus só se manifesta, a sua presença verdadeira só se manifesta quando nos reunimos para o adorar, para lhe prestar culto. Assim como no Antigo Testamento, o culto cristão também não deve ser profanado. 1 Coríntios 11, 17 e 18. Vamos continuar. Neste caso, tanto a conduta como o modo de viver são levados em conta na esfera do culto. Vamos ler então 1 Coríntios 11, 17 e 18 e 1 Coríntios depois 11, 22. 1 Coríntios 11, 17 e 18 diz isso. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis, e eu, em parte, o creio. 1 Coríntios 11, 22, vai nos dizer, fazendo parte aí do mesmo contexto, não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus? E envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto, certamente, não vos louvo. Horrível, né, irmã? Que testemunho horroroso, né? Dava a igreja de Corinto, né? Principalmente durante as reuniões em que haveria a ceia do Senhor. Comentando, então, as divisões e os partidos na igreja se evidenciam nas reuniões públicas. A ceia do Senhor fala da união dos crentes. E a divisão na igreja nega essa mensagem maravilhosa. A igreja primitiva, com frequência, ela fazia uma festa de amor, uma refeição de confraternização, em conjunto com a ceia do Senhor, no mesmo dia da ceia. O rico, então, trazia alimentos em fartura, enquanto o pobre, sentado ao seu lado, tinha uma casquinha de pão. Terrível, né, irmão? Os ricos se banqueteavam e simplesmente esqueciam do pobre ao seu lado, que trazia uma casquinha de pão, ou às vezes não traziam nada, porque não tinham. Provavelmente passavam fome às vezes, mas o rico não olhava para a condição do irmão pobre ao seu lado.
comiam e bebiam e se embriagavam. Aleluia! Paulo então lhes pergunta: não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus? Eles estavam menosprezando os irmãos mais pobres, menosprezando a igreja. Amados, os crentes não podem compartilhar a ceia do Senhor e serem abençoados se não amarem uns aos outros. Aparentemente, Cristo deu pessoalmente a Paulo instruções a respeito da ceia do Senhor, pois o apóstolo não estava no cenáculo quando se instituiu esta prática. Paulo fala do corpo dilacerado e do derramamento do sangue de Cristo em favor da sua igreja, o que é um lembrete constante do amor do Senhor e do seu retorno. Por causa dos abusos ocorridos na igreja de Corinto, a ceia do Senhor deixou de ser uma bênção para seus membros e trouxe julgamento. As reuniões deles eram não para melhor, e sim para pior. Essa é a forma em que os assuntos espirituais operam. Tudo que é para ser uma bênção torna-se uma maldição, se o seu coração não for correto. Resultado, Deus mandou doença e até morte à igreja de Corinto, porque compartilhava a ceia do Senhor de forma indigna. Paulo não determina que temos de ser dignos para comer à mesa do Senhor, pois se assim fosse o caso, ninguém poderia compartilhar da mesa do Senhor. Embora não sejamos dignos, podemos compartilhar de forma digna, ao compreender que a ceia do Senhor significa ter um coração sem pecado, estar cheio de amor por Cristo e pelo seu povo, estar disposto a obedecer à palavra dele. Muitas vezes os cristãos pensam que o seu comportamento negligente pode passar despercebido na igreja, mas isso é impossível. Se o nosso coração não for correto diante de Deus, Ele tem de nos disciplinar, a fim de nos trazer ao lugar da bênção. Mas se encararmos nossos pecados, se os julgarmos e os confessarmos, então Deus não nos disciplinará. No versículo 28, Paulo ordena: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós temos de examinar 3 aspectos na ceia do Senhor. Examinarmos nosso interior e confessarmos nossos pecados. Examinarmos o nosso passado e relembrarmos o Calvário. Examinarmos o futuro e aguardarmos com ansiedade o retorno dele. Aleluia! O princípio é claro: se não julgarmos nossos pecados, Deus terá de julgar-nos. Paulo ainda instrui: assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Com isso ele quis dizer o seguinte: não pense apenas em você mesmo, pense nos outros. Esse é o amor cristão, pôr os outros adiante de nós mesmos. Poucos cristãos obedecem a esse princípio, no que se refere à adoração. Perguntamos-nos, quando vamos à igreja, nós, ou alguns, podem perguntar: será que conseguirei alguma coisa hoje com o culto de hoje? Mas o correto, que agrada a Deus, é que deveríamos perguntar: o que posso fazer ou dizer que seja uma bênção para alguém? O lugar de fazer refeições é em casa, embora não haja nada de errado com as refeições de confraternização da igreja. É necessário ter discernimento espiritual para manter a igreja na sua atividade correta e não deixá-la desviar-se do seu propósito. A finalidade do ministério da igreja local não é entreter nem alimentar os santos, mas edificar uns aos outros, a fim de que todos possam levar outras pessoas a Cristo. Aqui nós temos o costume
né, de procurar ajudar e de suprir alimentos para aqueles que precisam, para aqueles que têm dificuldade, cuja renda é baixa e, às vezes, não dá para suprir durante todo o mês. Então, nós fazemos isso, mas não é a atividade primordial da igreja. Mas é uma bênção também. Glória a Deus por isso. Deve-se estipular como um princípio básico que a igreja local não deve fazer o que Deus estipulou que a família e o governo fizessem. Não faz parte dos propósitos da igreja educar crianças, embora muitas pessoas, quando seus filhos agem errado, culpem a igreja e a escola dominical. Se seguirmos esses princípios, então, nossa congregação se reunirá para a bênção e não para juízo. Amém? O resumo do tópico 1. Sendo o culto uma forma de serviço a Deus, sua prática requer reverência, ordem e santidade. Vamos para o tópico 2, o propósito do culto, item 1, glorificar a Deus. Vamos lá rapidinho, vamos ler rápido que o tempo está se esgotando. Mas nós começamos hoje um pouquinho atrasado. Item 1, glorificar a Deus. O culto é uma celebração que se faz a Deus. Celebramos a grandeza de Deus e os seus poderosos feitos. Assim, o culto é uma celebração pelo que Deus é e pelo que Ele faz. Nesse aspecto, o culto é sempre cristocêntrico, nunca antropocêntrico. Então, o culto é cristocêntrico. O culto é para Cristo. Cristo tem a primazia. Cristo é o centro do culto, e não o homem. Cristo deve aparecer. O homem deve se esconder atrás de Cristo. Cristo tem que estar à frente. Aleluia. Cristo é a esfera ou lugar onde deve acontecer o verdadeiro culto. Ele é o único mediador entre Deus e os homens e o eterno sumo sacerdote. Se Deus não é celebrado, se ele não é glorificado, então o culto perdeu o real sentido. Se não se glorifica a Deus, aleluia, se não se celebra a Deus, se nós estamos aqui num culto e nada disso acontece, na verdade, isto deixou de ser um culto. Se tornou mais uma reunião social ou se tornou alguma coisa para o homem, mas não para Deus. Deus não recebeu ali nada, Deus não foi glorificado, ninguém vai sair naquele dia abençoado. Amém? Eu vou ler aqui esses versículos, apenas lê-los, não comentá-los. Salmo 48:1. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Salmo 103, de 1 a 5. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Marcos 14:58 diz assim: nós o ouvimos declarar: eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro não por mãos humanas. Aleluia. Aleluia. Amém, amados? Então, nós não devemos procurar por um lugar. Amém? Porque, como eu disse, o culto não deve se restringir somente aqui ao culto público. A nossa vida tem que ser um culto a Deus o tempo todo. Então, não devemos procurar por um lugar para poder cultuar a Deus, para podermos adorar a Deus. Nós devemos procurar uma pessoa, Jesus Cristo. Amém, amados? Aleluia. Aleluia. Um aviso aqui. Por favor,
os irmãos que têm crianças na EBD da Casa de Missões, que depois possam pegá-los lá, tá? Ok, amados? Vamos então para o item 2, quando não se cultua a Deus. De fato, há cultos que não cultuam a Deus. Paulo censurou os coríntios afirmando que, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Era como se dissesse, o que vocês estão celebrando não é a ceia, não era um culto que eles estavam fazendo, não daquela maneira. Infelizmente, há muitas reuniões invernizadas para se parecerem com um culto, mas de fato não são. Parecem reuniões profanas, tanto na forma quanto na sua essência. Não buscam glorificar a Deus. Amém? Há reuniões em que as igrejas são verdadeiras boates. Há luzes, há pisca-piscas, há holofote por todo lado. Amém? Mas às vezes a presença de Deus não está ali. Amém? Há um entusiasmo carnal, mas não um entusiasmo dirigido pelo Espírito Santo. Há cultos em que tudo é voltado para o dinheiro. São os cultos de prosperidade, os cultos dos empresários, vamos dizer assim. O tema central, a busca ali, não está verdadeiramente em Deus. Não é um culto cristocêntrico, é um culto voltado para o homem, para que o homem possa se dar bem, para que o homem possa ganhar aquelas coisas, né, que eles falam, né? Vem aqui buscar a sua chave da sua casa, vem aqui buscar a chave do seu carro, e por aí vai, por aí vai. Deus está nesse culto? Não está. Deus não se faz presente. Creio eu que não. Eu creio que não. Aleluia. Onde é que eu estou aqui? Amém? Ok. Apocalipse, capítulo 3, 19 e 20, diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Comentando, então, esse versículo, eu creio que Deus não se faz presente nesses cultos voltados para a prosperidade, cujo coração das pessoas, a sua motivação visa somente as coisas terrenas, visa o dinheiro e as riquezas. Creio que quem está ali recebendo a adoração é o Deus Mamon, é Satanás. No texto que lemos de Apocalipse, Deus estava do lado de fora da igreja de Laodiceia, porque sentia náuseas da mornidão daquela igreja, que não mais demonstrava fervor, alegria, e não mais o celebrava com entusiasmo e devoção, não mais o adorava em espírito e em verdade. Laodiceia era uma cidade tremendamente rica. Os habitantes ali tinham um nível de vida muito alto, então eles não precisavam de nada. E Cristo diz, não, vocês são pobres, cegos e nu, embora fossem ricos, abastados. Aleluia. Vamos para o item 3. Edificar a igreja. Um dos propósitos principais do culto é trazer edificação à igreja. Assim, na esfera do culto, tudo deve buscar a edificação. O verbo grego oikodomeo, traduzido como edificar, ocorre 40 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo oikodomé, traduzido como edificação, ocorre 18 vezes. O sentido é de algo que está sendo construído, como na parábola da casa edificada sobre a rocha. Ele é usado muitas vezes no contexto do culto. O fato mais claro de que um dos propósitos do culto é trazer edificação para a igreja está revelado no capítulo 14 de 1 Coríntios. Nesse capítulo, o apóstolo disciplina os usos dos dons na igreja, pelo fato de seu uso não estar trazendo edificação à igreja. Assim, aquele que falava línguas na esfera do culto público deveria interpretar para que a igreja fosse edificada.
Todos os demais dons deviam seguir esse critério. Da mesma forma, os dons ministeriais deveriam contribuir para a edificação do corpo de Cristo. Vamos ler, então, esses versículos. 1 Coríntios 14, versículo 5. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. 1 Coríntios 14, 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Efésios 4:12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, finalidade, a edificação do corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo. O resumo desse tópico diz assim: embora o alvo do culto seja Deus e não o ser humano, um culto legitimamente cristocêntrico edifica toda a igreja, isto é, o cristão, quer dizer, o homem é abençoado, ele é renovado, ele é transformado, ele é santificado. Aleluia, amém? Então, quando o culto cristão, realmente Cristo é o centro, Cristo devolve, abençoa o homem também, que participa de uma maneira correta, santa e agradável a Deus. Amém, amado? Tópico 3, o último tópico, fala sobre a liturgia do culto e tem a exposição da Bíblia. O movimento pentecostal tem firmado seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda a crença, experiência e prática. Dessa forma, os pentecostais viram a necessidade de julgar o mérito de todo ensino, manifestações espirituais e conduta à luz da palavra objetiva e revelada de Deus, a Bíblia. Esse fato mostra que a leitura e a exposição da Bíblia devem ocupar o lugar de primazia na dinâmica da liturgia do culto. Nesse aspecto, o pastor que está à frente de uma igreja e responsável pela liturgia do culto deve ficar atento ao lugar que as Escrituras têm no culto. O Senhor Jesus, nosso maior exemplo, fez da exposição das Escrituras a base do seu ministério. Lucas 4, 16, 18 diz: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Continuando, então, na leitura. Escrevendo sobre a liturgia do culto na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo pôs a doutrina, isto é, instrução, em grego didaquê, como uma das necessidades da igreja. Encontramos esse mesmo apóstolo, juntamente com seu companheiro Barnabé, expondo e ensinando a palavra de Deus. Atos 15, 35 diz: Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra do Senhor. Da mesma forma, o apóstolo ficou em Corinto durante muito tempo expondo as Escrituras, Atos 18, 11, e ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Item 2, a adoração entusiástica. A adoração aparece em primeiro lugar na liturgia sugerida pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. A palavra salmo, usada nesse texto, de 1 Coríntios 14, 26, traduz o grego psalmon, e é uma referência ao inário usado pelos primeiros cristãos. É possível que o apóstolo esteja se referindo aos salmos de Davi.
Não há dúvida de que a adoração na igreja primitiva era entusiástica. Isso porque Paulo se refere a cristãos cheios do Espírito que se reuniam para adorar. Efésios 5, 18 a 20. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Comentando, amados, quem está em Cristo, está cheio do Espírito Santo, tem gratidão no seu coração. Ele não é murmurador. Ele não está cheio de queixas, de reclamações da vida. Pelo contrário, ele é grato a Deus pelas mínimas coisas. Mas essa atitude de gratidão, este sentimento e espírito de gratidão, é fruto da sua gratidão pela sua salvação e pela experiência de vida com Jesus Cristo. O texto nos fala para dar graças a Deus por tudo, mas tudo aqui não inclui coisas contrárias à vontade de Deus. Por exemplo, não podemos ser gratos a Deus pela incredulidade de alguém, pela imoralidade de um parente próximo, pelo adultério de um marido, por um filho que se rendeu às drogas. Claro que não. Dar graças a Deus por tudo significa por tudo que Deus apoia, concorda e produz. Ou seja, nossas ações de graças devem ser por tudo que é consistente com a amorosa paternidade de Deus e com a revelação de si mesmo que Ele nos concedeu em Jesus Cristo. Podemos ser gratos a Deus até nas coisas ruins, pelas quais nós passamos, pois como nos revela Romanos, capítulo 8, 28 e 29, Deus é poderoso para utilizá-las para que seus bons propósitos venham a se cumprir nas nossas vidas. Nesse caso, louvamos a Deus e somos gratos a Ele, por Ele ser Deus. Nós louvamos e somos gratos a Ele porque Ele é Deus, é o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Por sermos dEle, propriedade dEle, filhos dEle, aleluia. Você pode glorificar a Deus? Glória a Deus. Para concluir, o item 3, o lugar da adoração no culto pentecostal. Um grande teólogo pentecostal, William W. Menzies, destaca o lugar que a adoração tem entre os pentecostais. De acordo com ele, desde o começo, os pentecostais foram conhecidos no mundo todo pelas reuniões de cultos alegres e ruidosas. Isso era visto nas reuniões de oração, nas quais todos os presentes, coletiva e eloquentemente, derramavam o coração perante Deus em oração e louvor. Isso também acontece no levantar das mãos, como resposta à percepção de que Deus se faz presente. Faz parte também da liturgia pentecostal louvar a Deus em alta voz e exercitar os dons espirituais durante o culto. Amém? O verdadeiro cristão não tem que ficar com vergonha de louvar a Deus em voz alta. Ele não vai louvar a Deus. Está vivo ou está morto? Glória a Deus. Glória a Deus. Levante a sua voz, né? Levante a sua voz. Não é que Deus seja surdo. Se você não gritar, não elevar a sua voz, Ele não vai escutar. Mas Ele se agrada de você se expandir, de você abrir o seu coração e gritar bem alto: glória a Deus. Senhor, eu te amo, eu te adoro. Senhor, eu te amo, porque tu me amaste primeiro. Aleluia. Aleluia. Resumo do tópico 3. O culto pentecostal segue o modelo de liturgia neotestamentária com expressão fervorosa de adoração e primazia ao ensino da palavra. Aleluia. Vamos para a conclusão na revista.
Então, nesta lição, nós vimos os princípios que devem reger um culto cristão. O culto não pode ser de qualquer forma. Tem que ser da maneira que Deus instruiu, que Deus nos ensinou. Veja o exemplo de Nadab e de Abiú. Por quê? Porque ele tem princípios e normas para seguir. Como Deus é um Deus de ordem, então o culto que se presta a Ele também tem de ser ordenado. Contudo, ordenado não significa frio e sem vida. O culto deve ser um momento de celebração, de alegria, e ele é dinamizado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, quando está à frente, quando é um verdadeiro culto cristão, o Espírito Santo vai estar à frente. O Espírito Santo é, na verdade, quem vai dirigir, quem vai usar o homem, aquele que está no comando do culto, vai usá-lo de uma maneira soberana, de uma maneira poderosa, vamos dizer assim. Poderosa. Porque, como está aqui na revista, dinamizado, vem de dinamis, como o pastor Anderson sempre fala, o dínamo de Deus. Dínamo é poder. Dínamo é poder. O dínamo produz eletricidade. Então, o cristão fica eletrizado, né? Fica cheio de carga, cheio de carga. E há uma corrente, se espalha aquela corrente, vai passando de um para o outro, e o negócio vira uma celebração maravilhosa para o nosso Deus. Amém, amado? Amém. Glória a Deus. Eu agradeço aqui a oportunidade, agradeço aos meus pastores. Muito obrigado. Amém? E louvo a Deus. Louvo a Deus. Que Deus possa ter abençoado a todos vocês, como abençoou a minha vida. Foi uma luta mesmo, preparar esta lição. Na terça-feira caiu tudo. Não sei porquê, não sei onde eu toquei.